Então, boa noite. Nós programamos esse encontro hoje para compartilhar com a comunidade da escola um pouco sobre a essência, os fundamentos e os valores que nós acreditamos serem importantes para pensar uma educação. Esse ano a escola completa 39 anos de existência, no dia 14 de agosto. Desses 39 anos, 22 anos eu estou vivendo a escola como educadora, como profissional, ora como filha e agora como mãe também. A escola, para nós, ela não é uma preparação para a vida, ela é um pedaço da nossa vida, um pedaço muito importante da nossa vida. Seja para as crianças, para os educadores, para todo mundo que está ali habitando aquele espaço. Então, a gente entende a escola como um lugar que precisa ser vivido com tempo, com alegria, com prazer. E nesse movimento de pensar o tempo na escola, a gente pensa nesse tempo que é regido aí pelo relógio, pelo Cronos, esse tempo Kairos, que é do individual, e o Aion, que é do passado e do futuro. E a criança, elas misturam todos esses tempos, as dimensões de tempos para elas são muito distintas. E romper com essa ideia de uma ciência que busca uma precisão de um tempo é o nosso maior objetivo. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de subjetividades, a gente não está falando de coisas exatas, de acontecimentos precisos, a gente está falando de encontrar o inédito, de lidar com imprevistos, de acolher a essência de cada ser humano. E nesse movimento, a gente pensa como unir a razão e a emoção, que às vezes a gente olha para isso como duas coisas opostas, né? Mas uma busca constante de ter razão com emoção e ter emoção com razão. Como a gente une esses dois movimentos dentro da escola. Com o cuidado de um tempo que a gente vive que é extremamente acelerado, um tempo em que a fadiga vai tomando conta de nossos desejos. Então, o nosso desejo é de consumir e não de construir. O cansaço, ele vai nos dizendo, né, que é ter e não ser. E é uma coisa que a gente vai a todo momento tentando romper e buscar na escola como a gente pode viver com o desejo de construir e não de consumir. Consumir ideias, consumir datas, consumir coisas. Como a gente transforma essa ideia da presença desse valor. E nesse sentido, estar com as crianças, principalmente as crianças pequenas que estão ali inaugurando a vida, nos pulsa para esse lugar dessa essência do que é simples, do que é aprender a contemplar a beleza da vida, né? E não ser regido pelos acontecimentos, mas ser protagonista da própria vida. E as crianças são muito sabidas nesse sentido, né? Elas estão tentando entender que mundo é esse, como que as coisas acontecem, que relações que se estabelecem aqui nesse espaço. E a gente diz que o nosso principal papel enquanto educadora é garantir que as crianças não desaprendam a investigar e pesquisar o mundo, como a gente vê ali naquele desejo dos bebês, das crianças bem pequenas. Então, se a criança está num processo o tempo todo de o adulto dizendo para ela o que ela tem que fazer, como ela vai conseguir olhar para dentro? E as crianças perguntam nesse sentido, né? Quem anda na escola? Quem é que paga o salário? A diretora faz. E é assim que eu sou abordada pelas crianças. Então, quem não me conhece, eu sou a Paula, eu sou a diretora da escola, e me pergunto o tempo todo o que que essa palavra quer dizer, né? No dicionário, ela diz assim: arranjo em linha reta, ato de endireitar, alinhar, tornar reto, guiar, governar. E aí, nesse sentido, eu fico pensando, o que que uma diretora faz? E compartilho das mesmas perguntas das crianças. E fico pensando lá na Revolução Francesa, né? Quando deu origem aos termos de direita e esquerda. O que está à direita? O que está à esquerda? Seria diretora, esquerdora?
não pensando em partido político, mas pensando do que está ao lado do quê. E quando a gente pensa na simetria do nosso corpo, a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, elas estão trazendo toda essa simetria que se encontram e se unem num único ser. Quando a gente pensa no movimento do Sol ali, leste, oeste, norte, sul, a bússola que aponta sempre para o norte, a mão direita que vai aonde o Sol está nascendo, a mão esquerda que vai aonde o Sol se põe, para a gente poder se localizar pelo Sol, é assim. Mas não é o Sol que se move, é só um movimento aparente. Quem está se movendo somos nós. Inclusive numa velocidade gigantesca que a Terra se move. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, porque mesmo parado a gente está em movimento. E aí, se a gente está nesse constante movimento cíclico, qual que é a direção? O que vai guiar essa direção? Mapas, GPS, estrelas, sensações, intuições? Quais sinais que a gente escuta para nos guiarmos dentro da escola? E a escola, ela mistura esses papéis, porque a escola, para nós, ela é um lugar de viver, é um lugar de ser mãe, de ser educadora, de ser parceira de trabalho, de ser amiga, de ser família também. A escola, para nós, é esse lugar do eu, do outro e do nós. Tudo se mistura. E isso é pensar uma escola com uma gestão democrática, em que as decisões não são direcionadas, determinadas por uma única pessoa, mas que vem de um compartilhar de saberes, de partilhas, de conhecimento, entendendo que não é uma verdade absoluta, não é a direção certa, não é concordar, e sim entender e escolher, argumentar, confrontar. E é isso que nós acreditamos na escola. Se nós queremos crianças que sejam críticas e autônomas, os professores também precisam ser. Os genitores também precisam ser. Como a gente vai, então, nessa escola unindo esses desejos individuais com as necessidades coletivas? Porque olhar para o individual dentro de uma comunidade não é olhar para os desejos fadigados de cada um, mas é olhar para a necessidade coletiva desse encontro. Então, a escola é um lugar para se viver em troca, em partilha. E aí nós trouxemos aqui duas citações para começar, que falam um pouco sobre como a gente pensa a escola. Uma é do Rubem Alves, que ele fala que a escola ela vai nascendo das perguntas que o corpo faz. Então, é uma escola que vai observando o que está acontecendo e vai se transformando a partir dessa observação. E a Paula Strozzi, que é uma educadora lá de Reggio Emília, ela diz assim, que a escola ela é o lugar do invisível. Às vezes a gente busca na escola o que a gente dá conta de ver, o que é visível. Mas a gente busca aqui na escola o que é invisível, que é a alegria, a curiosidade, o interesse, o afeto, a satisfação, a intimidade, o pertencimento. Então, é essa busca que nós fazemos dentro da escola, o que não quer dizer que não é feito com rigor, o que quer dizer que não é feito com seriedade. E quando nós olhamos para isso, a gente traz ainda uma citação do Paulo Freire, que ele diz que a escola é o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, programas, quadros, conceitos, mas a escola é feita de gente. É feita de gente que está ali na portaria recebendo as crianças, é feito de gente que está ali fazendo a comida, que está limpando os espaços. E o valor dessas gentes que tem dentro da escola é o que nós consideramos mais importante. Um espaço estético, ele não transforma um educador, mas o educador, ele é capaz de transformar um espaço. E tudo que nós vamos contar para vocês hoje aqui vem de um lugar, como diz Royelos, que é um outro estudioso que nós pesquisamos bastante, ele diz assim, que para conhecer é necessário escolher entre incertezas pertinentes, portanto, significa decidir, e cada decisão é uma eleição entre diversas incertezas. E fazer escolhas para os filhos é isso. A gente nunca tem certeza absoluta
do futuro, né? A gente vai fazendo algumas escolhas diante de algumas incertezas que a gente vai tendo. Então, quando a gente conta sobre a escola, sobre o que a gente pensa, a forma como a gente vai elaborando o cotidiano, as escolhas que nós vamos fazendo, de forma alguma a gente está dizendo que é uma certeza absoluta. São escolhas que a gente faz. E nós escolhemos pensar uma educação participativa e não uma educação transmissiva. Essa é a nossa escolha. E para fazer essa escolha, existem alguns aspectos que são fundamentais, porque a gente não pode fazer um discurso de uma escola participativa e ter material apostilado, por exemplo, porque uma coisa não conecta com a outra. E nesse sentido, a gente pensa, a verdadeira escuta exige a suspensão de julgamentos e preconceitos. Devemos ter coragem de compartilhar e de concordar ou discordar. E é para isso que nós estamos aqui hoje, abertas também para ouvir, né, o que vocês concordam, o que vocês discordam, mas trazer também a nossa perspectiva, as nossas escolhas e o que nos faz pensar dessa forma, né? Por que que a gente toma esses caminhos? Então, qual é o valor da escola? Quais são os nossos compromissos com as crianças, com as famílias, com os educadores? Que escolhas assumimos fazer e bancamos ali? Como a gente conecta essa lógica do mundo lá fora, da forma como alguns lugares pensam e seguem fazendo, com a lógica do que nós acreditamos aqui dentro? E qual o papel desse educador no meio disso? Então, a gente destaca alguns pontos que ao longo da apresentação de hoje nós vamos trazer, que parte de uma concepção de criança. Uma concepção de criança que é produtora de conhecimento, por isso não uma escola transmissiva, porque ela não vai receber o conhecimento pronto, ela vai produzir o conhecimento. Uma criança que é competente, que é crítica, que é inventiva, que tem capacidade de decidir, de agir, de eleger, que faz perguntas, que é curiosa, que é cheia de teorias e metáforas. Essa é a concepção de criança que a gente tem. Mas cuidado, não se confundam com uma criança que pode fazer o que ela quer a hora que ela quiser, né? Do jeito que ela quer. A Mari vai falar um pouquinho depois sobre isso. Dar vez e voz para as crianças é garantir o direito delas de crescimento. E aí depois a gente retoma esse ponto. Quando a gente olha para uma criança a partir dessa concepção, não faz sentido a gente ter uma escola cheia de brinquedos de plástico, cheio de brinquedos que brincam sozinhos. Não faz sentido a gente ter uma ideia para as crianças, a gente tem que colocar tudo colorido. Paulinha, perdemos seu sinal. Ou é o meu, gente? Vocês estão ouvindo a Paula? Eu também não ouvi, eu também achei que era do meu, mas se você falou que não, também não é. Eu nem Eu sei acho que foi responder o no meu. chat. Desculpa, vou mutar aqui, mas eu não sei mandar no chat. Mas Eu acho que foi o voltou meu que agora, travou. né? Agora voltou? Voltou, sim. Legal. Então, quando a gente tem essa concepção de criança, nós temos escolhas importantes para fazer com a essência disso. Deixa eu só abrir aqui, Mari, que fechou tudo. Um outro ponto importante, quando a gente pensa nisso, é como nós olhamos para o cotidiano. Quais são os ritmos da escola? Como que esse cotidiano é organizado? Toca o sinal, intervalo, todo mundo para a sala, corre, corre, toma lanche rápido, vamos, já acabou o tempo. Como é que a gente pensa esse cotidiano? Porque se a gente está pensando numa escola em que o tempo precisa ser vivido, a gente precisa cuidar desse cotidiano. E cuidar para que esse extraordinário dessas observações das crianças tragam com força os rituais ali. E não só uma repetição sem sentido, automatizada, quase que uma escola-fábrica, uma linha de produção. Então, a gente quer romper com essa ideia.
Nós entendemos também que cada e toda ação dentro da escola, qualquer que seja, um conflito, uma mochila fora de um lugar, um sapato que não encaixa no pé, qualquer situação é uma oportunidade de aprendizagem. Qualquer situação. Esses dias eu estava no parque, com uma professora, chegou uma criança e falou assim para ela: o amigo mostrou a língua para mim. E eu fiquei ali observando o que essa professora ia falar. E ela respondeu para ele: e o que você sentiu quando ele mostrou a língua para você? O olhar para dentro é uma oportunidade de aprendizagem. Que toda ação seja, então, uma oportunidade de aprendizagem. Então, é estar atento a esses movimentos. Um outro ponto é o investigar em relação. A gente entende que a escola é o lugar de estar junto, de fazer junto, de decidir em consenso. Pensar a escola, assim, é pensar no conceito de reciprocidade. Eu só vou estar bem se todos estiverem bem. Um outro ponto que nós consideramos importante é o transitar por diversas linguagens, sem hierarquizar só o mental, que é o que a escola vem fazendo há anos, mas dá a possibilidade para a arte como uma forma de conhecimento daquela criança que tem uma linguagem musical, uma linguagem gráfica, o movimento, esse corpo que habita a escola, um corpo que ele é conectado com a mente e não separado. Corpo na educação física, mente na aula de matemática. Não, a gente pensa que isso está junto. As crianças aprendem matemática enquanto elas estão no parque. Enquanto elas estão ali equilibrando a gangorra e sobe 3 de um lado e tem que subir 3 do outro para conseguir deixar no equilíbrio a gangorra não se mexer. O corpo, ele aprende junto. Nós pensamos também numa ideia de romper com uma mesa atrás da outra, o professor na frente, descentralizar esse adulto. E aí o espaço e os materiais, eles declaram as intenções que nós temos. Mesas coletivas, espaços para descanso, almofadas, materiais ao alcance das crianças. E um último tópico é a gente olhar para o erro com coragem, ter a força da dúvida. Quando uma criança produz uma teoria provisória, quando ela cria algo, quando ela elabora algo, uma criança me disse uma vez que ela pegou uma borboleta que tinha morrido, ela falou assim, ela está palafitada. Eu fiquei olhando, poderia falar, não, ela está morta, né? Mas eu fiquei observando e ela me explicou. Ela fica assim, palafitada, quando ela acabou de morrer, um pouco antes dela evaporar. Isso é criar teorias provisórias. Não só no campo de referência da ciência, mas no campo de reflexões da filosofia. E aí a gente traz 2 exemplos de sala. Uma sala que é de Reggio Emilia, aí dos anos 70, 1970, que nos inspira muito, e uma sala de 2020 aqui no Brasil. Esses 2 exemplos a gente traz no sentido de referenciar o que nós acreditamos de uma escola que ela deixa de ser transmissiva de um conhecimento de alguém que domina tudo, que não é verdade, porque ninguém nunca vai dominar tudo, ensinando para quem não sabe. Então, a gente quer romper com essa escola que ainda existe até hoje, mas que a gente vê que ela não gera na criança um desejo intrínseco de aprender. Diferente de uma escola que é do fazer, de uma escola que não está no professor o aprendizado, não que ele não esteja. Esse professor dessa primeira sala, ele tem a presença dele com as crianças, mesmo na ausência, porque ele planejou os agrupamentos, ele planejou qual criança estaria perto de qual material teria, ele conhece como cada criança aprende, quais desafios que ela vai ter, e coloca o pareamento com uma criança que vai fazer ela avançar. Então, não é que o professor está ausente, ele só está atrás ou ao lado das crianças e não à frente. E pensando esses estudos e olhando para esse movimento, eu não vou dizer que nesses
39 anos da escola, nós sempre fizemos assim. É um processo de transformação. Foi e está sendo um processo de transformação. Primeiro porque a gente acredita que numa escola transformadora, a gente tem que se transformar o tempo todo. Mas também porque a gente foi olhando para os nossos estudos e a teoria, ela sempre está bem acima da nossa prática. Então, conforme a gente ia estudando, revendo as teorias e pensando sobre elas, nós fomos olhando para as nossas práticas e pensando quais transformações nós queremos para a escola. Como que essas transformações foram vividas aí nesse cotidiano da escola? E aí, como a gente vai olhar para essa escola sem trair essas escolhas? Então, nós pensamos em 3 pilares aí que regem a escola: estética, ética e política. Quando a gente pensa no conceito de estética, a gente está pensando que tudo tem uma intenção, que nada é ao acaso. Tudo está conectado. E as crianças enxergam isso. Uma vez uma criança entrou na sala e falou: tem um fio invisível que liga todos esses materiais que estão aqui. O espaço, ele comunica para a criança as nossas intenções. Então, ele é estético nesse sentido. Ético no sentido de escuta e de respeito. Quando a gente fala da nossa concepção de criança, ela está atrelada também à nossa concepção de ser humano. Eu te vejo, eu te escuto, eu te sinto. E nesse sentido, é político também, porque qualquer ambiente que convive mais de que uma pessoa, existem escolhas ali que são partilhadas. E ele é político no sentido de como essas relações acontecem dentro da escola. Quando eu abaixo para falar com uma criança, quando eu estou conversando com alguém, eu digo: espera um pouquinho, depois você fala. Quando a gente faz uma discussão para chegar num consenso de uma ideia. Quando a gente pensa a estrutura de uma roda, de um contexto, de cotidiano. Todas as decisões que regem aí são decisões políticas. Políticas no sentido de qual forma de organização social nós acreditamos. Nós não acreditamos numa forma de organização social transmissiva, opressiva, ordenativa, né? Não é isso que a gente acredita. E aí, dentro desse movimento, a gente vai, então, mudando algumas coisas na escola. As famílias que estão aí no 5º ano viveram essas mudanças, né? Então, antigamente, a gente tinha na escola as aulas extras, que aí tinha futebol, tinha balé, educação física, e aí algumas crianças faziam, outras era dentro do currículo, outras não. Então, as crianças estavam ali no cotidiano dela, elas paravam, iam para a aula de balé e voltavam. Ou paravam e iam para a aula de música e voltavam. E a gente foi vendo que nessa concepção de criança, a gente não pode fragmentar ela. Nós, educadores, precisamos pensar essas linguagens dentro do cotidiano e não de forma fragmentada. Quando a gente pensava, por exemplo, na aula de futebol e as crianças saíam ali pensando em competições, a gente também pensa. É importante saber competir, mas nessa idade da vida que eles estão, é importante saber competir consigo mesmo. Como eu me supero a cada dia. Mas no coletivo, a gente precisa aprender a cooperar. Se a gente aprende a cooperar antes de aprender a competir, a gente vai conseguir competir com empatia, com alteridade, com respeito. Então, quando a gente vai rompendo com essas ações dentro da escola, a gente vai olhando para essas escolhas pedagógicas que a gente faz. Então, tem um exemplo que os materiais ficavam no alto do armário e a professora tirava quando ia usar. E aí, a gente viu, nossa, não faz sentido, os materiais precisam ter acesso, as crianças têm que ter acesso a esses materiais. Elas têm que ter liberdade de pegar, de guardar, de organizar. E aí a professora arrumou a sala. E aí um grupo de crianças entrou na sala no dia seguinte e fez: agora vocês confiam na gente? Então, o espaço, ele anuncia para a criança também a nossa concepção. Ou denuncia, né? Não confiamos em vocês. Nesse sentido, o professor, ele vai deixando de ser central, aquele professor que ele está o tempo todo à frente das crianças, o tempo todo cantando, o tempo todo dizendo o que as crianças têm que fazer.
né? Bate palma, dá tchau, faz uma fila, joga a bola, olha, rola o objeto. Mas a gente vai para um lugar de um professor que ele é silencioso, que ele é observador, que a criança vai encontrando no corpo dela os desejos de investigar. Porque se a gente está num processo investigativo e alguém fica nos dizendo o tempo todo o que a gente tem que fazer, a gente não tem tempo nem de respirar, quem dirá de pensar. Então, esse professor que abre espaço para as crianças nesse sentido. E as famílias que, então, assumem um papel muito mais presente de participação. E uma participação que não é de receber algo, mas é de fazer junto. Com acesso direto aí às professoras. E podendo estabelecer uma comunicação muito mais próxima. E aí a gente separou algumas fotos dessas mudanças. Então, anos atrás, por exemplo, a gente não trabalhava com contextos investigativos e projetações, projetos em ações. A gente tinha projetos fixos de cada grupo. Então, o grupo que estava com a África, o que estava com o Egito, isso já vinha ali determinado. E a gente foi vendo que não fazia mais sentido pensar dessa forma, porque era algo que estava sendo imposto pelos adultos. Ah, mas era bonitinho as crianças falando, você sabia que a girafa, nananana, que o elefante, nananana. Nossa, super bonitinho. Mas a gente chegou à conclusão que a gente não quer crianças que sejam repetidoras de ideias. Que reproduzam coisas que os adultos estão dizendo. Que elas são boas de reproduzir. Mas nós queremos crianças que sejam criadoras de teorias. E aí isso vai mudando e os contextos vão vindo pela linguagem gráfica, pelo desenho, pelo movimento. A gente vai tentando encontrar onde está a curiosidade da criança. Na forma, no ciclo, na transformação. E os projetos, eles vão nascendo dessa escuta e dessa observação das crianças. E não de algo que vem dos adultos. Uma outra coisa que a gente mudou e foi pensando é que numa escola em que a diversidade é respeitada, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa na mesma hora. Cada pequeno grupo está fazendo uma investigação diferente. Cada pequeno grupo está usando uma linguagem diferente. E essas linguagens vão transitando, vão se conectando, vão ampliando o repertório das crianças. Dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho organizar 4 contextos investigativos com microscópio, com argila, com tintas, com paletas de cores, do que dar uma folhinha com uma consigna para cada criança fazer um desenho. Mas para nós faz muito mais sentido. O que eles estão investigando? Por exemplo, eu tenho um grupo do G5 que a gente começou a ver que todas as investigações da natureza, da figura humana, dos desenhos gráficos, das coleções da natureza, né, das plantações, tudo que eles investigam tem o conceito de transformação, do que eu transformo, do que eu vejo transformar, do que transforma em mim. E a partir desse conceito de transformação, a gente vai ampliando com eles essas observações de mundo. Então, hoje eles estavam, por exemplo, observando o que cresce rápido e o que cresce devagar no meu corpo. O cabelo cresce rápido, o pelo, o dente, a unha. E aí eles falam, o osso cresce devagar, mas o sangue cresce muito rápido. E para nós é isso que interessa hoje, é o que as crianças pensam. E não se elas sabem decorar um monte de informação do mundo do adulto. Uma outra mudança que nós fizemos nessas transformações é repensar mesmo o ritual da alimentação. Não é só nutrir, num processo que senta, pega o prato, cada um serve, vai lá e come. Mas pensar neles comendo em pequenos grupos, utilizando outros espaços da escola, trazendo a beleza para a mesa, buscando coisas na horta para decorar a mesa ou até para temperar os alimentos que eles vão comer. E aí a gente traz a ideia de estética que está nessa beleza de sentar e se sentir acolhido num espaço que foi organizado, que foi pensado,
que foi cuidado, né? Então, essas são algumas pequenas transformações. A gente vai contando algumas outras também. Boa noite, pessoal. Eu acho que eu conheço todos, praticamente, boa parte de vocês, mas Paulinha se apresentou, contou um pouquinho aí do lugar de diretora, e também queria contar um pouco para vocês, até mais do que um trabalho, né? Eu falo que trabalhar com educação é uma missão, então acho que dentro de mim, mesmo tendo ido para psicologia, ou até antes de ter ido para cursar psicologia, eu já tinha a ideia de trabalhar com educação, tanto que eu fui fazer pedagogia junto. E eu costumo falar até como uma especialista, né? Que a psicologia é muito do lugar da especialista, que a gente fala, até como especialista do quanto que nesses 12 anos de tema, eu aprendi coisas que jamais eu aprenderia entre quatro paredes, né? Acho que tem uma multiplicidade aí muito grande. Então, venho quase que construindo isso há 12 anos junto e vivendo muito essas transformações. E às vezes vendo coisas acontecer de ideias que a Paula falou que estão à frente, né? E vendo acontecer que nem foram só pelas minhas mãos ou de quem está do meu lado, mas de uma comunidade toda, né? Pensando, mentalizando e vivendo aí. E aí a gente queria contar um pouquinho a respeito desse cotidiano que a gente conversou, né? O quanto que é importante a escolha de como a gente vai viver a vida todos os dias, porque as coisas que são vividas todos os dias são as coisas mais essenciais da nossa vida. Então, a ideia do cotidiano na escola é viver cada momento do dia a dia, cada pedacinho do dia na escola, como tenha sentido, que faça significado, como o que é de essencial e de importância que vai ali se repetir. Mas não repetições que sejam sem intenções reprodutivas, mas essas repetições dotadas de sentido, de significado. Tem a ver com aquele pilar ali também da estética que a Paula falou, né? Que tem as suas intenções. Tem um motivo de ser, não só foi simplesmente bota aí porque todo mundo faz, né? Ou bota aí porque as crianças gostam e vamos fazer isso por causa disso. Não, mas que faça sentido. Então, o cotidiano, ele é a estrutura que organiza as nossas práticas educativas. É através do cotidiano que a gente vai pensar os espaços, os tempos, as relações para o aprendizado. Talvez vocês até pensem, né? Dependendo do lugar que eu estou da casa, eu faço uma coisa. Na escola também é isso. Então, dependendo de como a gente organiza o espaço, de como a gente organiza essa estrutura, a vida que vai se dar no ambiente da escola é uma. E a gente quer escolher como vai ser essa vida, mesmo que a gente não consiga controlar tudo. Não é essa a ideia. Mas a gente pretende escolher para fazer algo com sentido, para fazer uma educação, já que é o nosso objetivo. E por que extraordinário? Porque por mais que o cotidiano seja estável e aconteça numa estrutura que dá uma segurança, e uma segurança não só emocional, mas na verdade a segurança emocional vem em função de uma segurança cognitiva, eu sei o que vai acontecer depois, né? Também tem o elemento do novo, da surpresa. A gente fala que quem vive com criança nunca um dia é igual ao outro. Você pode fazer as mesmas coisas, nunca a conversa vai ser a mesma. Nunca a forma delas viverem o dia a dia vai ser a mesma. As crianças, elas vivem cada detalhe com um olhar inaugural de quem está vivendo aquilo pela primeira vez, com o encanto da surpresa. E a gente, como pai, mãe, educadores, se põe de novo nesse lugar. E aí você se diverte, essa é a alegria. Hoje a gente estava fazendo uma reunião, eu e a Mica com uma família, e aí ela falava, gente, né, a gente vive cada conquista da criança, cada palavra nova, com um deslumbre.
Extraordinário. Então, extraordinário tem essa ideia não de ser fantástico, mas desse deslumbre do novo, da surpresa, do encantamento, dos primeiros olhares, desse lugar do inédito. O cotidiano na escola extraordinário é pensando nessas duas coisas, né? Em escolhas essenciais de como se vai estruturar a vida de aprendizagem dentro do ambiente da escola e que traga, ao mesmo tempo, o encantamento da descoberta, do novo. É quase como um caleidoscópio, né? Então, o caleidoscópio está ali, é o mesmo objeto e tem as mesmas peças, mas cada viradinha que a gente dá forma uma estrutura, uma imagem linda, nova, né? E a gente fala, olha que lindo, vem cá ver, né? Essa é a ideia de um cotidiano extraordinário. Esse cotidiano extraordinário, ele vai englobar tanto características do individual, dos ritmos individuais. Tem um menino que todos os dias, ao invés de entrar pela direita para a sala dele, ele entra pela esquerda, pelo caminho mágico. E ele faz assim todos os dias, mas é o caminho do individual, de quem precisa de um tempo maior para fazer essa despedida da porta e chegar até a outra porta que vai se abrir para ele, de um grupo. E esse tempo do coletivo, em que daqui a pouco eu vou viver coisas enquanto indivíduo, mas numa relação com o cotidiano, com uma comunidade, com as coisas que acontecem. Quantas e quantas vezes a gente já não escutou mães e pais falando: ah, eu quero sim que tome lanche, que almoce na escola, porque quem sabe com a companhia de outros amigos, né, vai comer melhor, vai se abrir mais para as alimentações, não vai ser uma experiência nova para ele. Então, logo vai se estar num coletivo de uma comunidade que traz tanto semelhanças quanto diferenças. Então, esse cotidiano extraordinário, ele tem 3 âmbitos dessas relações. O eu com o outro, então, que são de relações também mais próximas e de trocas, e o nós, né, que é o eu, o outro e mais outros, e aí um coletivo. Isso tem muito a ver com o processo do desenvolvimento das crianças. O cotidiano vai abarcar isso. Ao mesmo passo que, mesmo para os adultos, também é um encontro, não só com as crianças e com cada uma das crianças, com o outro enquanto uma criança, com o nós, um monte de crianças, mas também com a nossa própria criança. E revivendo isso, a gente vai construindo, não só reconstruindo as nossas memórias, mas construindo as memórias desses indivíduos, né, de cada uma das crianças e dos adultos. Ou seja, o cotidiano extraordinário é o lugar que vai gerar vida, que vai fazer um reencontro com a infância. Nesse sentido, a gente fica pensando do que concepção, então, da escola a gente quer tornar visível através desse cotidiano. Qual será, então, o que será regido pelo tempo? O que vai estar além do tempo? O que o tempo vai delimitar e o que está além do tempo? Quando a gente renegocia, a gente quer que as crianças se sintam confortáveis para explorar, para construir um pensamento próprio no encontro com o outro. E fazer isso a partir do cotidiano, num âmbito que é diário. Porque é essa familiaridade do dia a dia, que é a partir dessa familiaridade que a gente vai ter a possibilidade de voltar de novo a colocar sobre a mesa o que é importante para a gente e o que a gente busca entender enquanto grupo. Então, a gente vai rever o tempo todo. É assim que a gente vai construir um sentido de pertencimento na escola, que está para além do fazer parte, mas que é do ser parte, olhando para esse dia a dia. É olhando para a identidade aí do nosso dia a dia que a gente vai ver a conexão entre a individualidade de cada criança, o valor do pequenininho que surge quando a gente está junto e olha para isso com atenção. O cotidiano é uma das qualidades dos encontros e ele tem uma riqueza e uma complexidade muito maior do que a gente imagina. Falo da força, né, do cotidiano, até como mãe também, além de educadora, né? Então, todos os dias a gente acorda e faz comida, e chama o filho, falo como mãe, mas vale para os pais também, né? O quanto que isso constrói memórias, né? Mãe, eu quero o pão que você faz, o lanche que você faz.
né? Porque todos os dias você faz o lanche do jeito que eu gosto. Isso constrói memórias. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho em cada momento desse cotidiano extraordinário, né? Como que se deu a escolha desse enredo de cotidiano que a gente chama? O que rege a gente olhar para isso e faz a gente rever são as relações de crianças com crianças e das crianças com os educadores. A Paulinha comentou ali antes que eu colocaria um pouco da ideia da centralidade na criança. Porém, quando a escola está em função das crianças e o centro do aprendizado é delas, nós não estamos falando, gente, da centralidade nos desejos ou na criança enquanto quem reina, o que é prioridade ao todo tempo. Quando a gente fala de ser centrado, da educação ser centrada na criança, a gente está falando de ser centrada junto, todo mundo vai centrar os esforços no desenvolvimento e na aprendizagem da criança, e não naquilo que ela quer, ou naquilo que ela deseja, ou naquilo que ela faz com prazer, ou na felicidade dela, né? Mas no que é que sustenta e incrementa a construção dela mesma nos aprendizados e no desenvolvimento. Fica clara essa diferença, gente, que quando a gente fala desse cotidiano que está em função das crianças, não é das crianças enquanto lugar, né, pessoa, né, mas das crianças enquanto aprendizagem, enquanto construção de ser, não só em função de desejos, tá? O objetivo do ensino não é produzir aprendizagem, mas produzir as condições para aprender. E é diante disso que a gente bola esse cotidiano. Então, quando a gente definiu essa organização, a gente foi entendendo qual era a função de cada momento, né? Escolhendo a função de cada momento. Então, o acolhimento, geralmente, é um dos primeiros momentos do dia, tem a ver justamente com essa chegada da criança na escola, com essa transição e despedida do que eu deixo, né? Suspendo, faço uma pausa, e o que eu vou viver agora. Então, seja no começo do dia, seja no meio do dia, para aquelas que chegam à tarde, é um período de transição, em que eu me despeço e me abro para novas experiências. O acolhimento é um momento em que as crianças vão receber umas das outras e serem recebidas. Ele é de fundamental importância da observação do educador sobre quais são os interesses das crianças. Existe alguma recorrência? Quando ela chega, como que ela se sente acolhida? Por que ela procura? O que ela procura para fazer? Tem algum interesse que é consistente, que se repete, que demonstra aí um centro para ela maior? Como que se dão as relações? Como as crianças estão se organizando quando elas chegam? Como que elas se entrosam, né, nas relações? Esses são dados fundamentais para a gente pensar não só esse momento, mas o planejamento do dia, da rotina como um todo, das investigações. Se as crianças estão se organizando ali em duplas, estão começando a criar brincadeiras em parceria, a gente pode pensar em contextos investigativos de 3 ou 5 crianças, né? Se elas já fazem lá no fundamental grupos de 9 para fazer uma brincadeira, a gente já pode pensar em grupos médios, né? Maiores do que 2, 3, 4 crianças e contextos. Tá? O segundo momento são as rodas, e depois a gente vai mergulhar um pouquinho mais nas rodas, porque tem 3 tipos de roda. Mas as rodas são esses momentos de uma coletividade. Então, o acolhimento ele vai primeiro numa perspectiva mais individualizada. A roda vai numa perspectiva de coletivo. Então, é um momento que a gente está em ciclo, numa coletividade. É um momento de diálogo e de trocas que giram. A gente volta a falar sobre isso um pouco mais detalhado. O parque são esses momentos de brincar livre, de brincar com o corpo, com o movimento, de ter contato com a natureza, com a imaginação, ou mesmo com estruturas de brincadeira, e não só o brincar livre. Nos jogos, nas brincadeiras culturais que envolvem regras, né, que envolvem as crianças já se conhecerem. Então, pode trazer também essa perspectiva de cultura. Os momentos de alimentação, lanche e almoço,
são situações de comunhão, vem do comer. São situações em que as crianças vão se nutrir, são rituais de sustentação, de nutrição. E tem 1000 oportunidades de aprendizagem. Pode ter a organização da mesa, a contagem, os processos que os alimentos nos trazem nas preparações. Quando a gente senta para conversar e tem os diálogos. Aliás, os eventos de família têm alguma comida, nem que seja um café, ou até todas as reuniões de trabalho. Tem uma diversidade imensa de sabores, de cores, de cheiros, de texturas da terra, da vida humana, da cultura. Envolve uma comunhão não só entre as crianças ou com o alimento, mas uma comunhão de dentro para fora, né? De dentro e de fora, de eu me perceber sendo saciado e ao mesmo tempo estar em relação. Os contextos investigativos também, depois a gente vai detalhar que eles também são centrais aí dentro do cotidiano, mas é um momento em que os interesses das crianças, dos outros lugares, as observações de como se dão as relações, ou de todo esse contexto, são sustentadas nas investigações, nas descobertas, nos aprendizados das crianças. Então, são situações que a gente vai sustentar e incrementar para o aprendizado das crianças. São espaços de aprofundamento, eles sistematizam essas oportunidades. E tantas outras coisas atravessam esse cotidiano, esses caminhos todos vividos, como, por exemplo, a presença das famílias e 1000 oportunidades de aprendizagem, ou de falas que as crianças trazem de fora, ou do fim de semana e de experiências anteriores de memórias, ou, por exemplo, as responsabilidades compartilhadas que atravessam cada um desses momentos do cotidiano. As rodas, então, que trazem essa ideia de momento coletivo, são uma ideia de circularidade. Mesmo com as crianças muito pequenas, às vezes eu falo lá no G1 e no G2 para as famílias, né, das rodas entre aspas, que não significa para os muito pequenos que eles vão estar sentados em roda, em círculo exatamente, mas é uma ideia de circularidade de comunicação. E logo, e às vezes bem antes do que a gente imagina, eles já estão organizados dessa maneira, porque eles descobrem que dali sai coisa boa. Tem uma estrutura física, inclusive, muito importante na organização das rodas. É uma ideia de comunidade, de pertencimento. A roda, ela traz, ao mesmo tempo, essa representação do que a gente falou do cotidiano, de uma unicidade e de uma coletividade. Cada pontinho na roda, se a gente for pensar ali num círculo, cada pontinho que forma aquela linha pode representar uma criança. E se todas essas crianças fazem as trocas, se todas essas pessoas que estão na roda fazem trocas, se falam e se escutam, mesmo que em momentos alternados, elas constituem essa circunferência toda, né? Se a gente pintar aí todas as ligações dos pontinhos, dá uma roda inteira. Ela, então, une tanto esses pontos de uma forma estática, porque a roda tem uma forma definida, e ao mesmo tempo com movimento, porque tem essa troca de fala, de comunicação, de escuta. Ela organiza ritmos com uma ideia de ciclo de vida. Quando a gente está na roda, a gente tem que organizar os tempos de espera e os tempos de ação, atuação, de fala, de demonstração. Ora eu dou, ora eu recebo. As rodas, nessa definição fixa de pontos, inclusive, ela vai organizar situações de regras de desenvolvimento ético, moral. É um espaço de tomadas de decisão, é um espaço democrático, em que a criança vai participar de como a gente define as responsabilidades compartilhadas do dia. É um espaço delimitado numa infinitude de possibilidades, de movimentos, de troca. Ela é contingente. Contingente no sentido de oferecer conteúdo e, ao mesmo tempo, dar um contorno. Nessa alternância entre hora eu falo, hora eu escuto, hora eu dou, hora eu recebo, existem 1000 possibilidades de aprendizados. As crianças, por exemplo, vão exercitar a narrativa e a fala. A fala, ela traz
o sopro, que é uma das características que mais diferencia o ser humano de todos os outros seres vivos, a palavra. Numa roda, quando eu falo, ou a criança escolhe, depois de um contexto investigativo, por exemplo, numa roda de reflexão, falar alguma coisa, ela está fazendo muitos exercícios cognitivos. Síntese, eu tenho que resumir uma experiência que eu vivi para conseguir contar aqui dentro desse tempo de escuta. Metacognição, eu preciso reconhecer aquilo que eu sei para poder comunicar para os meus amigos. Atenção, eu preciso de pensamento abstrato para poder falar, mesmo que eu use algum repertório concreto. Precisa de uma organização motora, se sustentar sentado, parado numa roda. Eu preciso fazer um planejamento, o que eu falo primeiro, o que eu falo depois e como que eu termino, de um sequenciamento de ideias. São funções executivas muito complexas e que só o ser humano tem. Eu tenho que fazer seleção do que eu vou falar, escolhas, decisões, tanto em níveis individuais quanto em níveis coletivos. Ou seja, a roda, assim como muitas outras coisas do cotidiano, mas a gente vive isso dentro de um espaço-tempo definido, ela traz aspectos de desenvolvimento cognitivos, emocionais, biológicos e, quando não, espirituais, assim como todos os processos do desenvolvimento. É lugar de aprender em relação. A roda que tem essa coisa de hora eu falo, hora eu escuto, essa alternância, e assim como o cotidiano tem um movimento como de uma respiração de um corpo inteiro. Eu inspiro e eu expiro e faço essa mudança e troca de situações. Nós temos 3 tipos de rodas na escola. As rodas de conversa que acontecem do G1 ao G3. Do G1 ao G3, a gente tem só uma roda no período do cotidiano pedagógico, que são as rodas de conversa. As rodas de conversa vão acontecer, nas rodas de conversa vão acontecer uma contação de história, uma música, uma identificação, mesmo que usando desses recursos, a identificação de quem é quem. Então, as professoras vão cantar bom dia, Arthur, como vai? Nomeando os amigos, mostrando fotos, e as crianças se veem dentro desse coletivo. Né? Leituras de livros. Então, é uma ideia, primeiro, de circularidade de comunicação, com não toda essa complexidade, por exemplo, de funções executivas que eu estava comentando. A partir do G4, a gente começa a fazer 2 rodas dentro do cotidiano. A primeira roda acontece mais no início da rotina, é a roda de encontro. A roda de encontro, ela vai organizar o futuro do dia, o que é que vai acontecer depois. Então, mesmo que aconteçam coisas como essas que eu comentei, né, de uma leitura de história, de uma contação de história, de uma música, a gente vai tomar decisões. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente estava fazendo ontem que a gente vai continuar fazendo hoje? Quem vai fazer o quê? Decidindo, por exemplo, as responsabilidades compartilhadas. Então, ela quase que uma roda que combina como que vai ser o nosso dia, que organiza como vai ser o nosso dia. E a roda de reflexão, que diz respeito ao que já aconteceu naquele dia. Então, os pequenos grupos que estavam, às vezes, vivendo experiências e aprendizados diferentes vão chegar e compartilhar o que eles aprenderam, que desafios que eles viveram, quais são os aprendizados, né, ou os apoios, as contribuições que eles precisam. Uhum. Então, ela diz respeito ao que já aconteceu no dia. O tempo todo, nessas situações do cotidiano, a criança está decifrando o mundo através desse dia a dia. Esse cotidiano, ele estrutura as condições para a criança aprender o mundo. Então, quando a gente estrutura esse cotidiano vivido no dia a dia, a gente está cuidando de um cotidiano de aprendizagem. A criança está o tempo todo buscando conhecer, querendo adivinhar, se perguntando sobre o mundo. Ela tem, ao mesmo tempo, o prazer do que é conhecido, o domínio daquilo que ela já sabe, e o regamento, né, o encanto de regar aquilo que é novo, que a gente estava falando um pouco no começo. As crianças, elas fazem o que a gente chama de teorias provisórias.
Esse cotidiano, ou cada faceta do cotidiano, não vai dar conta de todo o conhecimento do mundo. Mas as crianças, naquele momento, se dão por satisfeitas com teorias muito elaboradas. Por exemplo, a lágrima é o sangue que sai da dor do coração. Cientificamente, isso é correto? A lágrima é sangue? Não, não é. Mas na metáfora que a criança faz intuitivamente, tentando desvendar o mundo, é uma ciência muito elaborada. Ela não é um conhecimento completo. Aliás, a gente não chega em conhecimento absoluto, né? Mas esse conhecimento da criança ainda está longe de ser um todo. Mas naquele momento é um todo muito satisfatório para ela. A criança vai transitar entre 3 âmbitos de conhecimento nesse cotidiano de aprendizado. Os planos de referência da ciência, os planos de composição, que tem a ver com a arte, e os planos de imanência da filosofia, da reflexão, das hipóteses que são construídas. Por exemplo, a criança que olha uma colher numa posição e se vê em pé, e quando ela vira o lado, ela fala: virei de ponta cabeça. Pela experiência, ela vai atribuindo esses conhecimentos. Ou quando ela descobre a sombra, e ela já conhece, de repente, a sombra, mas, de repente, a primeira vez que ela vê a sombra dela mesma, ela fala: a sombra não tem olho nem boca. Então, com referência naquilo que ela já conhece, ela usa o que ela já conhece, o sangue que sai do machucado, para inferir conhecimentos que ela ainda não tem e vai se aproximar. Então, esse cotidiano pretende sustentar um cotidiano de aprendizagem para as crianças. E a Mari comentou aí um pouquinho sobre o contexto investigativo dentro desse cotidiano, que é para nós uma estratégia de descentralizar o professor enquanto transmissor de conhecimento e pensar numa escola que sai de processos mentais e vai para o fazer. E dentro desse momento do contexto, que ele não é só um tempo e espaço dentro do nosso cotidiano, mas ele é o lugar do aprofundar, do revisitar, do ter processos de recognição, de metacognição, de criação de hipóteses. Então, a gente vai construindo dentro desses contextos investigativos, que acontecem sempre em pequenos grupos, esse processo de aprofundamento que a Mari falou. Então, os educadores, eles observam as crianças, coletam esses indícios de interesses, de falas, de teorias, e relançam para elas com possibilidades de aprofundar, de pensar de novo, de ampliar esses conceitos. Então, é a gente romper com aquela ideia de que quando a gente fala para as crianças a borboleta, o que é uma borboleta? Ah, borboleta é isso. E a gente quer que as crianças conceituem borboleta, né? Ou dar um desenho estereotipado de borboleta. A ideia aqui é a gente pensar qual conceito cada criança desse grupo tem de borboleta. Eu me lembro no virtual que eles estavam ali vendo, falando sobre a borboleta, que uma criança tinha encontrado um casulo e estavam trazendo esses conhecimentos da borboleta, e aí eles estavam fazendo um desenho. E tinha criança que desenhava a borboleta, outras com estereótipos, enfim, e uma criança começou a fazer várias linhas, né? E aí a professora via ali a reação da família: ué, mas o que ela está fazendo? E aí a professora mandou: calma, espera, né? Mandou por mensagem: espera, não interfere. E aí, na hora da roda de reflexão, a criança foi apresentar. E aí a professora falou, né? Acho que era até a Rafa: e aí, o que você fez? Aí a criança falou: eu fiz o voo da borboleta. Então, qual conceito de borboleta essa criança tem? O que na borboleta tensiona ela? O voo. Para uma outra criança, é a cor. Para uma outra criança, é a transformação do casulo. Então, a gente olha para essa pedagogia do conceito no sentido de ampliar esses conceitos. Quando a gente olha para isso, a gente vai também coletando esses indícios das crianças e relançando. Por exemplo, no grupo do 3º ano, as crianças estavam muito interessadas em fazer mapas, prever o futuro. Então, eles faziam mapas de acontecimentos, de coisas que eles queriam fazer, de projeções.
E aí a gente foi, então, observando esses indícios e começou uma investigação sobre mapas. Como é que os mapas são feitos, como é que é o trajeto da sua casa até a escola, como é que é o trajeto de cada um e como a gente vai transformando isso num mapa. Então, de um desejo das crianças, esse conhecimento e a necessidade curricular, porque as crianças têm um direito de aprendizagem, quando a gente pensa na BNCC, né? E a gente soma as duas coisas, mas sempre abrindo primeiro essa porta do desejo das crianças e negociando aí com esse currículo prescrito, né? Esse currículo que ele está aí dito e objetivo. Quando a gente pensa também no contexto investigativo e nesse aprofundar das teorias provisórias, a gente não pode ter pressa para chegar lá. Eu me lembro de acompanhar um contexto do 4º, 5º ano sobre transformações, e eu vinha com aquela coisa que eu aprendi na escola, né? Mistura, transformação, uma substância mistura com outra substância e vira outra, e aí a transformação, se não é isso, não é... E as crianças, eles vão pensando as transformações, ampliando esses conceitos, né? E aí eles estavam falando, por exemplo, das transformações que são reversíveis. E quais são irreversíveis? Mas pensando, por exemplo, na natureza, num petróleo que foi derramado no mar, ou pensando na cicatriz do machucado que fica no corpo. Então, acho que a ideia, nesse sentido, de ampliar esses conhecimentos e não restringir num copia e cola de informação. E quando a gente observa, por que nós elegemos pensar as crianças como produtoras de conhecimento e não como consumidoras de um conhecimento? Porque muitos estudos já dizem que nesse processo da infância, de 0 até 9 anos, por exemplo, as crianças revivem o próprio processo de construção de conhecimento da humanidade. E ela vai ali aprender a sentar, a se erguer, a andar. E ela começa a ser coletora. Depois ela começa a organizar essas coletas, classificando, seriando, separando. Chega no G5, no G6, elas viram criadoras de mitologias para explicar o mundo. Elas explicam a força do sol, o poder da lua, por que a chuva... Né, por que a chuva está ali, elas criam mitos sobre a humanidade, elas explicam a partir de metáforas esse mundo que elas desconhecem. E viver esse processo abre na criança a possibilidade de acreditar nelas mesmas como produtoras de conhecimento. Aí, quando o conhecimento historicamente construído vem, ele não vai sobrepor o dela, ele vai estar ali lado a lado. E aí ela não vai ficar com uma definição de transformação como eu tinha, que a minha professora falou, substância contra substância, transforma numa diferente, é transformação. Ela vai ter um conceito de transformação muito mais amplo. Uma outra coisa importante quando a gente pensa nos contextos investigativos são os pequenos grupos, que são como as crianças se organizam. Qual é o papel de cada criança nesse pequeno grupo? Qual que vai ser a que vai reger os acontecimentos, a que vai registrar, a que vai escapulir e vai precisar retomar? Como que a professora organiza esses pequenos grupos e como as crianças escolhem também esses pequenos grupos? E como a gente reflete com as crianças dentro das relações que tem, qual é aquele amigo que vai colaborar muito nessa investigação com você? Posso ter um amigo que vai colaborar na hora do lanche, que vai estar na hora do parque, mas que vai estar outro na hora da investigação. E as crianças podem ir escolhendo a partir disso. E a gente entendendo que a gente está falando de uma construção de pequenos grupos que é de um fazer coletivo. E o Estácio, ele anuncia isso. Esses dias tinha um grupo de crianças com um papel grande no meio da mesa, e uma criança que não tinha vindo no dia anterior sentou na mesa, puxou o papel e falou: é meu, eu vou fazer aqui. E aí o amigo respondeu: não, nós vamos fazer juntos. Aqui nesse papel vai ter que caber a ideia de todo mundo, porque é coletivo. Isso para nós é importante nos pequenos grupos, que é o saber impor e ceder, negociar, argumentar, lidar com essas frustrações. Então, nesse processo, tem um aprendizado que ele é transversal.
que não está especificamente no sujeito ou no mundo que as crianças estão investigando, mas está no saber viver em sociedade, a partir de uma perspectiva de ideia de relação que nós temos. Um outro aspecto importante é que a possibilidade de transitar por diferentes linguagens. Então, a gente estuda que o aprendizado, ele não está quando eu faço um desenho ou quando eu danço, mas ele está quando eu transformo o desenho numa dança, ou quando eu transformo uma dança num desenho, ou quando os pais do primeiro ano vão lá na escola aberta e se entrelaçam todos e tem que depois desenhar como que eles se entrelaçaram. Então, esse movimento de transitar de uma linguagem para outra que gera nas crianças esse aprendizado. Por exemplo, tinha uma criança de um grupo que dizia assim, os meninos são mais fortes do que as meninas. E a gente não vai dizer, não, não fala isso, não é assim. A gente não tem pressa, a gente vai entender. Conceito de força essa criança tem. E qual conceito de força as outras crianças do grupo têm? O conceito de força existe no observar a natureza. Aonde está a força da flor? Aonde está a força do vento? E nesse sentido, a gente vai ampliando com as crianças o conceito de força, transitando por linguagens de desenho, de argila, de composição, de criação. Um outro aspecto, dentro disso, são os contextos autônomos, que não têm adulto. Ora, se a gente está pensando o contexto investigativo como uma estratégia de descentralizar o adulto, não faz sentido ter contextos investigativos e um adulto para cada pequeno grupo. É primordial que tenham contextos sem adultos. Então, enquanto um adulto está acompanhando um contexto, o outro, as crianças estão se organizando. E aí tem um representante daquele dia que vai ser o responsável por reger aquele grupo. Né? Hoje eu estava ali no G5 e eles estavam num contexto autônomo e a gente conversou sobre as responsabilidades deles e a criança falava para a representante, representante, acabou a tinta. Representante, você acha que o meu já está bom? E aí a gente vai rompendo com aquele tarefismo de pronto, eu terminei. Olha, professora, tá bom? Que vai também limitando a criança nessa criação, né? Essa coisa de elogio que a gente mal olhou o desenho e falou, ah, tá lindo. A gente nem sabe dizer se a criança realmente deu o melhor dela e já diz, tá lindo. Mas devolver para ela, devolver para os amigos. Você já mostrou para o seu pequeno grupo? O que eles acharam? Então, esse é um outro lugar aí para a gente pensar. Um outro aspecto é que existe passagem de competências. Então, por exemplo, um pequeno grupo estava ali com um microscópio investigando as unhas e os dentes. Na hora da roda, eles contaram que eles usaram o microscópio, que o microscópio ele serve para ver o micro. E aí uma outra criança de outro pequeno grupo falou, tem também o telescópio. E aí eles vão comparando o macro e o micro nessas passagens de competência, mesmo uma criança que não estava no grupo do microscópio. Ou, por exemplo, quando eles precisam tomar decisões que são coletivas. Então, eles queriam fazer uma cadeira grande de madeira e 3 pequenos grupos foram fazer o projeto dessa cadeira e depois eles foram unir esses projetos, não votando em qual era o melhor projeto, mas elegendo o que cada projeto tem de melhor, para aí, então, desenhar uma cadeira do grupo. Então, o contexto ele vai unindo esse fazer e essa construção num pensamento que ele é sistêmico e que conectam os saberes. Quando as crianças estão ali pensando, por exemplo, como fazer uma cadeira, elas estão pensando nas medidas, elas estão pensando em geometria, elas estão pensando nos argumentos que elas vão usar para convencer o outro de que aquela cadeira que ela fez é potente. Então, esses conhecimentos, eles são bagagens, eles não são o fim. A gente não vai aprender matemática por aprender, a gente vai aprender porque a gente vai pôr em prática, a gente vai usar. E nesse sentido que a gente pensa que o educador, ele nunca pode trair as crianças. Quando o educador, numa escola transmissiva, por exemplo, está mais preocupado com conteúdo, ele deixa de olhar para a criança. E a criança vai responder para satisfazer o desejo daquele adulto.
E isso acontece. Tem um exemplo muito legal que a professora falou assim, o que você desenhou? Aí a criança respondeu para ela, o que era mesmo que você falou para eu desenhar? Ela não quis falar o que ela desenhou, mas ela quis atender a expectativa desse adulto. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque nosso desejo é que a criança mantenha essa busca intrínseca dela por aprender, nós temos que estar mais desejosos e curiosos de saber o que essa criança sabe, como ela aprende, do que, de fato, validar se está certo ou errado o que ela está dizendo. Claro que depois que eles deixam aí de criar teorias provisórias e vão criando hipóteses, o conhecimento historicamente construído, ele vem com mais força, né? Mas até então a criança precisa ser validada nessas teorias, legitimada nessas teorias provisórias que elas criam. Então a gente diz que o sujeito de investigação, se é borboleta, se é o mar, se é o céu, se é o sol, se é uma planta, é importante para a criança. Para nós, educadores, a importância está na criança. Então, nós pesquisamos as crianças e as crianças pesquisam o mundo. E se afetam pelo mundo, e se conectam com o mundo. Por isso a gente chama de sujeito. Quando a criança investiga o buraco no parque e faz a cidade das minhocas, a minhoca não é só uma minhoca, um objeto de estudo. Ela é uma preciosidade, ela está em relação com a criança enquanto um sujeito. E para nós, como a criança constrói as teorias dela, é o que importa. E aí, nesse sentido, a gente coloca a criança como central, não central de tomada de decisões, como a Mari falou, mas central enquanto pesquisadora. Em que uma criança que ela é crítica no sentido de argumentar, de questionar a realidade, de analisar, de avaliar. E nós entendemos que aprender a aprender é mais importante do que o que de fato elas estão aprendendo. Que é o quê? Saber buscar um conhecimento, ampliar o repertório, fazer processos de fazer de novo, e fazer de novo, e fazer diferente. Ou retomar o que fez, contar para o outro o que fez, né? Que é o processo de recognição e de metacognição. Mas também que as crianças possam enfrentar essas incertezas, entender que o erro ele é um processo de aprendizagem refletido. Ela vai criar, intuir, imaginar, e que, acima de tudo, ela vai ter conhecimento sobre si mesma. Então, para nós é muito potente quando as crianças chegam lá no 5º ano e dizem: a minha melhor forma de aprender é fazendo esquemas. A minha melhor forma de aprender é desenhando. A minha melhor forma de aprender é lendo, eu preciso ler muito. Né? E nossa melhor forma de aprender qual é? Quanto tempo a gente demorou para aprender qual é a nossa melhor forma de aprender? Porque o professor falava assim, agora eu vou falar, todo mundo deixa o lápis na mesa, ninguém anota nada e presta atenção em mim. Porque para aquele indivíduo, a forma de aprender é ouvindo. Então, como a gente coloca a criança nesse lugar de pesquisadora, de desejosa desses saberes, né? E isso já nasce, é intrínseco dela. Os bebês são curiosos, os bebês são pesquisadores. Vocês já viram ali, eles pegam um objeto, aí eles vão batendo para descobrir a sonoridade, aí encaixa no lugar, aí vê uma bolinha que rola, então eles jogam a bolinha que rola para todas as direções, um cone que rola meio para um lado, um cilindro que rola só para uma direção. Então eles vão investigando esse mundo todo. Só que a hora que eles se deparam com uma escola que fica com 3 caixas, amarelo, vermelho e azul, falando bolinha amarela, bolinha azul, bolinha vermelha. Eu já fiz isso, viu, gente? Coloca a bolinha aqui, põe a bolinha aqui, separa. Ó, esse é o amarelo. A hora que a criança se depara com esse lugar da escola, ela fala, mas é esse o mundo? Eu tô aqui cheia de curiosidade, cheia de desejo, a professora quer que eu satisfaça a vontade dela de separar a bolinha por cor? Sendo que a criança está ali investigando, por exemplo, no G3, quantos tons de cinza existem quando eu misturo branco com preto? Então, é olhar para essa criança pesquisadora de uma forma mais complexa. E aí, nesse sentido, a gente olha para esse sujeito de investigação que parte do interesse das crianças e que está nesses temas transversais, da natureza, do imaginário, da sociedade e da identidade. E a partir disso, a gente vai transitando pelas linguagens
e vai, então, indo observar as produções das crianças. Porque, para nós, a representação que as crianças fazem, os desenhos, as pinturas, tudo que elas fazem de representação, um movimento, uma fotografia, não é uma obra artística, é um mapa do conhecimento dela. Quando a gente olha para a materialização do pensamento das crianças, para os materiais que elas produzem, a gente tem as pistas dos conhecimentos que aquela criança tem. Então, é nesse lugar que a gente pensa o professor, o educador, enquanto documentador das crianças. Como ela materializa o pensamento, quais teorias ela está criando, e a partir disso vai registrando esses percursos investigativos, a agenda do grupo, vai fazendo os trilhares e olhares, mas sempre a partir de uma intenção, sempre a partir de uma indagação do educador. Então, a gente diz que tem a pergunta do educador, a pergunta que o educador faz para as crianças e a pergunta que as crianças fazem para o mundo. Então, por exemplo, nesse contexto de força, a pergunta da professora era, né? Quais conceitos de forças as crianças têm? E como aprofundar nesses conceitos vai romper com algumas ideias que eles têm de gênero, de menina e de menino. Mas ela não falava isso para as crianças. Para as crianças ela falava, qual é a força da natureza? Onde está a força da flor? Mas o objetivo, a investigação dela, era entender como as crianças estavam ampliando esses conhecimentos. E aí, no final, eles ainda falam, as meninas, elas são feitas de mais ingredientes do que os meninos. Por isso que a força dela está dentro delas. E aí, depois que a gente olha para esse processo das produções das crianças e do educador como documentador, a gente pensa, então, em como registrar isso, que aqui na escola a gente chama de trilhares e olhares, que é o documento, que é o percurso da criança dentro do coletivo que nós produzimos ao longo do ano. E nesse percurso, a gente evidencia, né? Então, a gente chama de trilhares, no sentido de que é o trilhar da criança, e olhares, porque são os olhares de muitos adultos. Quando a gente olha para o que a criança está fazendo, a gente não interpreta, a gente descreve para que outras pessoas também possam interpretar. Então, nos trilhares e olhares, a gente vai olhar para essa diversidade, vai olhar para como a criança coloca o ponto de vista, o ponto de vida dela naquilo que ela está fazendo, quais são as teorias provisórias que ela cria a respeito daquilo, e os trilhares e olhares vão acompanhando aí esse percurso, né? E é muito bonito de ver. Minha filha está no 2º ano e eu fiz uma formação um tempo atrás com a Rafa, ela compartilhou o trilhar dela de lá na educação infantil. E lá falava o quanto que ela investiga o mundo por meio da imaginação. E é assim até hoje. Então, acho que poder conhecer a forma como cada criança se conecta com o mundo e com o desejo do saber é um presente, é tornar visível realmente esse processo, né? É isso, Mari. Diante disso tudo, de toda essa densidade, a gente fica aqui economizando o que falar e olhando o tempo, e tem muito mais coisas, que a gente volta na questão ali de pensar as relações dentro dos aprendizados e da vida das crianças na escola. Essa curiosidade, essa busca de informação, a Paulinha falou um pouco isso, o aprendizado, o saber, ele só faz sentido se ele tiver em função de uma relação de alguém, né? A gente estuda, lê, eu adoro ler livro, aprende um monte no livro, mas se eu não puder usar aquilo, seja na compreensão de mim mesma, seja na relação com os outros, não faz o menor sentido esse conhecimento, esse aprendizado. Outra coisa as escolas, talvez as que a gente viveu, mas as escolas no mundo, elas são pensadas focando basicamente só 2 inteligências, e dentre elas, as inteligências da lógica matemática, né? O exemplo que a Paulinha deu ali
das caixas coloridas e as bolas coloridas está dentro de um sistema de classificação, né? Uma organização cognitiva aí. E a gente não aprende se a gente não tiver conduzido pela emoção, pela motivação. A gente pode até carregar a criança até a caixa de bolinha, fazer ela botar uma para lá, outra para cá, mas ela não vai aprender se ela não tiver o desejo de busca, de troca, de relação. Ou seja, a afetividade, ela é, então, a porta de entrada para o conhecimento das crianças, nossa. Por isso que a escola, ela tem que ser um lugar das relações. As emoções conduzem os caminhos elétricos no nosso cérebro, né? Antigamente a gente já tentava achar os lugares das emoções no cérebro, e por mais que a gente saiba de algumas áreas, e eu não sou especialista em neurologia, hoje está mais do que comprovado, né, de que quando a gente recebe uma informação sobre emoção, ela já aconteceu no nosso corpo, porque as emoções que conduzem esses caminhos. Então a escola é o lugar de aprender a aprender, mas aprendendo em relação. Senão a gente só lê livro e vive sozinho, e não vive, né? Não sobrevive sozinho. Deixa eu virar aqui. E aí a gente volta na ideia de protagonismo que a gente estava falando, né? Então, para acontecer o aprendizado nas relações, para acontecer o aprendizado conduzido também pelas emoções, pelo desejo, a gente precisa de uma atuação, de uma participação que está além do fazer parte, mas que tem a ver com o ser parte. Para pensar um aprendizado assim, né? Que sabedoria que a gente vai oferecer para as crianças? Então, quando a gente pensa nesse lugar da participação, a gente está pensando em cada um das pessoas, em cada uma das pessoas que participam desse ambiente da escola. Então, os educadores, as crianças, cada um dos educadores, cada uma das crianças, os espaços, os materiais e as famílias. Então, as famílias, elas são extremamente valorosas e talvez o ambiente de mais valor e influência sobre o aprendizado das crianças, sobre o desenvolvimento das crianças, sobre a condição afetiva para a construção de conhecimento, para a construção de vida. Então, a gente procura muito no tema romper com essa ideia da relação das famílias com a escola enquanto um serviço que está sendo prestado, né? Que talvez tenha sido ali as primeiras experiências de escola, né? Eu preciso que alguém cuide da minha criança, como se o cuidar fosse separado do aprendizado e da educação, enquanto eu estou trabalhando, né? A nossa ideia pelo contrário, constituir uma comunidade que, lógico, vai ter as suas instâncias particulares, mas que também vai ter uma instância coletiva de oferecer sabedoria. E para a gente oferecer sabedoria para a criança, não basta um ou dois adultos pensando, precisa de uma comunidade inteira, de uma cultura inteira, de uma tradição inteira de conhecimento. Então, a gente pensa numa relação com as famílias que é de uma parceria afetiva, intelectual, que a gente vai tanto ter cada um lugar para reconhecer junto os aprendizados das crianças, as construções de conhecimento, de desenvolvimento, mas também oferecer para elas, e para elas enquanto cidadãs de hoje e do nosso futuro. E aí a gente precisa de muito trabalho em conjunto, em parceria. E a gente tem várias frentes para isso, né, de participação. Aliás, é tarefa da escola, nessa história toda de construção de relação, até de domínio de conhecimento que foi afastando a família, é tarefa da escola criar oportunidades de participação, de sabedoria e de conhecimento também dentro da escola para as nossas crianças, né? Assim, a gente tem encontros coletivos de grupo, a gente tem encontros com pequenos grupos e a gente tem encontros que têm a ver com temas de desenvolvimento, que têm a ver com temas do cotidiano de cada grupo, né? Ou essa que é de todo mundo, e tem, às vezes, muitos dos encontros individuais. Então, tem várias frentes. Tem, por exemplo, um grupo de representantes, que vai também trazer
essa participação das famílias até em tomadas de decisões e de planejamento, né? Até no antes e não só no depois. Recentemente a gente estava assistindo um vídeo que é uma apresentação TED, né? Daquele TED Talk de uma menininha, e aí ela traz conhecimentos da neurociência na linguagem dela, e eu não sei se vocês já assistiram, não me lembro o nome dela. Você lembra, Paulinha? Se lembrar, puder compartilhar. E aí ela fala de 5 coisas que as crianças a Helena escreveu, mas eu não lembro se é esse, Helena. Ah lá, a Paula compartilhou o vídeo. Ela fala de 5 aspectos que uma criança precisa, do ponto de vista, inclusive, da neurociência para o desenvolvimento. A conectividade, o diálogo, a brincadeira, um ambiente saudável e uma comunidade. Então, a gente pensa também em conseguir construir essa comunidade de aprendizado com conexão, com diálogo, com o brincar, né? Construindo junto um ambiente saudável para as crianças, né? Acho que traduz muito aí do que a gente pensa quando a gente fala da participação das famílias no dia a dia da escola. Né? As famílias têm um valor, então, que está para além do ambiente individualizado, que a gente também quer trazer para o ambiente da família, e que não está atrelado de uma forma pontual, né? Por exemplo, a uma data comemorativa, né? Que é uma das coisas que a gente também vai conversar. Quais são, então, as situações de participação das famílias na escola que, diante de todas essas transformações, diante de toda essa busca e construção aí de conhecimento de história do tema, a gente foi elegendo, escolhendo para não trair tudo isso que a gente estudou e que acredita e que observa no desenvolvimento das crianças. A gente tem até uma tabela, ou as famílias também podem trazer para os grupos de forma individual, quais são habilidades, interesses, ou até áreas de atuação, de trabalho, de profissão das famílias, que elas podem, de repente, contribuir no ambiente da escola. Então, elas podem vir receber coisas das crianças, viver o cotidiano junto com elas, e também trazer coisas para as crianças, oferecer coisas para a escola, né? Recentemente a gente está aí com um representante que está conversando com a gente sobre a comunicação da escola, só de sentar alguém ali, né, que não está no dia a dia da escola e fazer perguntas, a gente já fala, é isso, né? E começa a organizar melhor como se dá essa comunicação. Então a gente tem as situações de escola aberta que podem acontecer também em grandes grupos, o grupo inteiro, em médios grupos ou pequenos grupos, ou até de forma individualizada. Em situações que as famílias vão viver alguma coisa do cotidiano, ou receber, ou ver alguma coisa que as crianças vão compartilhar, ou contribuir e oferecer. Nem sempre a gente conhece as famílias e depende da iniciativa também das famílias de verem algo de interesse e compartilharem, né? Ou mesmo antes de ver, falar, eu gosto de fazer tal coisa, né? E às vezes as crianças nos trazem isso também. A gente estava contando que no G6 uma criança falou que a mãe podia ir cantar, porque a mãe gostava de cantar. E a mãe falou, gente, socorro, eu não sei cantar, mas aos olhos da minha filha eu sei cantar, então vamos lá junto cantar. A gente tem situações de palco aberto, quais são essas oportunidades, né? Então, o familiar vir trabalhar no cotidiano, situações de palco aberto que envolvem apresentações artísticas, musicais, contação de história, uma mágica, uma dança. Teve alguns anos atrás que uma mãe, junto com uma professora, foi dançar uma sequência de sapateado, né? Pode ser contar ou ler histórias, participar dos contextos investigativos e trazer contribuições. Teve um ano que as crianças estavam fazendo nas construções, montando prédios e casas, e aí elas queriam fazer muito alto e não paravam em pé do jeito que elas queriam, e uma criança falou assim, acho que a gente podia chamar a minha mãe, que ela é arquiteta, ela trabalha com construções, né? Pode ser apresentar uma pesquisa. Eu lembro de um pai que nem era da área dele, mas ele gostava muito de estudar questões relacionadas ao universo
passou um dia na escola e um outro grupo que nem era do filho dele estava estudando o universo. Ele falou: eu gosto disso aqui, deixa eu trazer um pouco do que eu estudo, né, de pesquisas que são minhas. Ou as crianças podem apresentar alguma pesquisa, uma investigação, por exemplo, no fundamental, e algum familiar que domina mais a respeito daquela área pode vir dar um parecer ou até trazer ideias de como a criança podia progredir nessa investigação. Pode participar de coisas como almoço ou janta na escola, pode brincar no parque junto ou no Lar Belém e viver esse contato com a natureza dentro dessas instâncias do cotidiano, explorar a praça junto, fazer investigação da praça, plantar na horta, preparar uma culinária junto, apreciar as investigações das crianças ou investigar junto com elas. E aí, outra estrutura que organiza os tempos que a gente comentou aí da escola, a gente fez uma organização de calendário também, né? Então, dentro dos dias letivos, de toda a organização de leis, como que a gente estrutura? Então, a gente tem situações que são anuais, uma organização que é anual, que é do ano todo, por exemplo, como a investigação anual. A gente tem coisas que a gente define por semestre, a gente tem coisas que a gente organiza mensalmente, por exemplo, as agendas mensais que contam do que as crianças estão vivendo. A gente tem coisas que organizam no semanal, por exemplo, no planejamento, e no diário, que foi um pouco do que a gente comentou aqui também com vocês. A própria natureza diz para a gente dessa organização de ciclos aí e de tempos. Então, é olhar esse tempo do ponto de vista do ano, né? No começo do ano, a gente compartilhou até essa organização para as famílias poderem até participar. É muito importante se organizar antecipadamente. Quais são as datas ou quais recursos eu posso usar para estar em parceria afetiva e intelectualmente junto com as famílias, bom, junto com a escola. Eu estou olhando o tempo aqui, gente, querendo dinamizar um pouco também. Dentro desse calendário, e aí tem lá, né, os recessos em julho, com depois o ateliê de férias, a mesma coisa em janeiro, a gente fez aí uma escolha de celebrações, então, que focasse nessa aprendizagem da relação, do cotidiano, da vida da escola. A gente teve que escolher o que comemorar. E ela demonstra, sim, essas escolhas demonstram, sim, os valores, mas valores dos quais as crianças possam ser partícipe. Então, a gente fez a escolha de não celebrar comemorações que simplesmente sejam do calendário com essa ideia de consumo, né? Então, porque hoje é dia, é Páscoa, às vezes até desapegando de conceito aí da origem dessas datas e da escolha dessas datas, né? Se reproduzir ali com chocolate e com ovo. E na nossa história de educação, o que acontecia, né? Se a gente fosse pensar um calendário que priorizasse essas datas, todo mês a gente parava o cotidiano, as investigações, a vida e toda essa potência de aprendizado das crianças para reproduzir alguma coisa. Que a longo prazo até pode dar um resultado, mas que pontualmente é muito superficial e gasta um tempo enorme da vida das crianças para elas fazerem algo que às vezes não faz o menor sentido para elas. Então a gente escolheu comemorar, né, dentro do nosso calendário, uma cultura, mas que, de novo, não é do consumo, né? Ou olhar, mesmo que a gente vá olhar em algum momento para essas datas ou para as comemorações, olhar para isso com profundidade. Se a gente vai, então, pesquisar o Dia da Árvore, nós vamos olhar para todo o conhecimento que a gente tem a respeito da árvore. E não simplesmente um dia, né, pintar a cara de árvore, né? Isso acontecia antigamente com o índio, ir lá, tirar uma foto, postar nas redes sociais e que lindo, e a gente não... Eu lembro de uma vez que as crianças foram investigar aí culturas e tribos indígenas, chamando um avô na escola, e aí elas falavam assim, mas índio usa roupa? E aí o avô falava assim, tem índio hoje que usa roupa? Em quais ocasiões? E aí eles foram conversar sobre transformação cultural, sobre tradição, quando que se tem tradição, quando que se tem transformação cultural. Foi uma investigação riquíssima, mas porque elas estavam num conhecimento anterior que era muito reprodutivo, né? Que era ali cocar a carinha de índio sem nem dimensionar
todas as transformações culturais pelas quais eles passaram. Então, o que a gente elegeu escolher? Os aniversários, que são a vida das crianças, né? E aí o aniversário da escola, para representar a vida também de todos os outros adultos que fazem parte desse cotidiano. A gente escolheu comemorar a família naquelas situações de participação de escola aberta, ou às vezes até em situações específicas, porque as crianças elas trazem, gente, o tempo todo o valor da família. É a hora que chega e fala, tô com saudade do papai. E a gente pergunta para ela, é mesmo? Eu queria ficar com o papai. E o que você gosta de fazer com o papai? E aí ele fala, eu gosto de brincar com o papai, mas do que vocês brincam? E aí a criança fala de Uno. E a gente fala, Uno? Será que tem Uno na escola? Você consegue mostrar para os seus amigos como que você brinca com o seu pai? E aí ela carrega para dentro da escola o pai no dia a dia. E o que ela aprendeu com o pai, ensina os amigos a jogarem Uno, numa idade que a gente nem esperava às vezes, né? Trabalhar um jogo com regras, por exemplo. Então, é pensar o valor da família, tanto em situações específicas, individuais daquela criança, como em toda essa oportunidade de parceria afetiva e intelectual. As produções de conhecimento das crianças, que vêm tanto por meio das agendas que a gente vai retratar, das agendas mensais, mas principalmente nas documentações que tem pela parede, mas nos trilhares e olhares que a Paula comentou, mas principalmente de uma forma mais coletiva enquanto comunidade, na mostra pedagógica que acontece aí no comecinho do segundo semestre. A cultura e as manifestações tradicionais populares, sim, que também fazem parte de um calendário anual, que tem a ver com o todo, mas dentro da nossa comunidade. Então, por isso que as famílias participam do encontro cultural, montando junto com a gente, porque elas vão trazer o que é repertório de corpo, de vida, de memória vívida dentro delas, para poder transferir, né, compartilhar, transitar esses conhecimentos para os próprios filhos, para as outras crianças, para nós enquanto escola, ou até a gente enquanto escola. Então, quais são as memórias, ou que culturas a gente carrega de fato, né, como vividas, e não só como consumidas, em relação à infância, em relação às festividades culturais, né? Então, tem lá uma família, eu lembro de uma vez, inclusive uma professora trouxe um repertório de Bumba Meu Boi, uma outra família, uma quadrilha, uma outra família trouxe o que era de descendência oriental, trouxe uma apresentação com tambor, né, japonesa, extremamente sincronizada em uma coisa que evocou emoção em todo mundo. Então, é trazer essa variedade de cultura. A infância, que também vai estar o tempo todo em várias situações. E acho que eu falei todos, né? Encontro cultural, a infância. Quer complementar, Paulinho, alguma coisa em relação às celebrações? Eu acho que é importante, Mari, entender que desde lá do início, quando a gente traz a essência, as escolhas, o próprio calendário que é pensado com as professoras, de um calendário que a gente vai entendendo dentro desses ritmos do que é anual, do que é semanal, né, do que é semestral, mensal, semanal, diário, do que se repete, a gente vai fazendo essas escolhas, e como a Alessandra falou ali, vai fazendo renúncias também. Então, quando a gente olha para o que nós queremos celebrar na escola, é justamente romper com o que o externo já coloca, do que romper com o que a mídia já evoca, né? Já está aí na mídia, a gente tem, não é por acaso que a gente tem um calendário de datas de consumo que vai sendo dividido ao longo do ano, que está realmente num projeto de consumir presentes. E nós queremos viver presenças. Então, quando a gente fala de escola aberta, a gente diz, sejam presença na escola, estejam conosco na escola. Então, é nesse sentido que a gente busca. Então, eu entendo, e agora, né, recém-Dia das Mães, que a gente escuta esse desejo de viver as emoções.
Até porque a gente está numa sociedade em que a gente passa lá o WhatsApp e a gente ri, fica triste, fica bravo, quase que instantâneo nessas emoções que são tudo fluídas e a gente não aprofunda em nenhuma. Então, eu entendo que a relação com o filho nos convoca a isso, mas será que a gente não pode viver essas emoções de profundidade quando a gente vê um trilhar da criança ou quando a gente encontra na criança a essência do ser dela? Para além de colocar a criança numa situação de reproduzir para satisfazer algum desejo adulto. Então, não está só relacionado à configuração de famílias, como a gente escuta às vezes, mas está relacionado a uma filosofia da escola, que é estética, ética e política, que rompem com a ideia do consumo e deseja isso. Quando a gente pensa nessas datas que a Mari traz, a gente não quer... Né, uma vez uma pessoa me falou, eu quero que a minha filha chegue pintadinha de índio em casa. Não, a gente vai estudar sobre a cultura indígena no Brasil e no mundo. É isso que a gente vai rompendo e trazendo. Então, acho que se nós desejamos mais complexidade das crianças, as famílias também são convidadas a desejar mais complexidade das crianças. E a comemoração, gente, é de cada um, se vai ter em casa, o que cada um escolhe fazer. Eu acho que uma busca aí do que já existe. Mas a gente acredita numa escola que tem que ampliar o repertório de mundo das crianças e não reproduzir. Na festa junina, não tem festa junina? Tem encontro cultural. Tragam as culturas de vocês para dentro da escola, todas serão muito bem-vindas. Porque uma escola laica não é uma escola que não se pode falar de religião. Uma escola laica se pode falar de qualquer religião. Mas cultura, para nós, é criado no coletivo de uma comunidade. Então, no tema, não é um lugar que as famílias vão consumir cultura, porque a gente não acredita numa cultura consumível. Cultura precisa ser produzida em comunidade. Então, essas escolhas, elas movem também o ser da escola, o viver da escola, né? E o que nós acreditamos. E aí, dentro disso, a gente também pensa que existem combinados, existem regras ali dentro do tema. E entendemos que é muito desafiador, sim, se organizar dentro de tanta flexibilidade de horário, flexibilidade de alimentação. A gente acolhe muitos imprevistos, numa mudança de rotina, um médico na família, mas é importante para as crianças terem uma rotina, terem disciplina e rigor. Tem uma frase do Rubem Alves que ele diz assim, que a liberdade ela é uma dádiva que vem, né, da disciplina. A gente só vai ter liberdade se a gente tiver rigor e disciplina. Então, eu já ouvi assim, né? Eu prefiro ir para uma escola que se chega 5 minutos atrasado não pode entrar. No tema como pode entrar, eu acabo atrasando. E aí vem um outro valor da escola, que não é uma gestão de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu não vou atrasar porque eu sei que a escola é um compromisso do meu filho, e não meu só de trabalho, mas é um compromisso dele estar lá naquele horário pedagógico. Quando a gente tem essa flexibilidade de horas e pensa nisso das crianças, exige das famílias também esse cuidado, exige das famílias esse lugar de responsabilidade em relação a isso, né? Então, existem combinados que precisam ser seguidos. Tem o horário contratado, que é flexível, mas tem um horário pedagógico. Nós precisamos que nos ateliês de férias e nas emendas, vocês nos avisem se as crianças vão para a gente poder programar e não recebê-las com improvisação, sem intenção. Existe a possibilidade de levar o lanche, mas o almoço não, por conta de regras nutricionais. Então, tem uma série de regras e combinados que são importantes de serem sabidos, ouvidos, né? Como é que é o combinado? Tem combinado que é macro da escola, tem combinado que é específico do fundamental ou da educação infantil, e tem combinados que são específicos daquele grupo. Qual o dia da biblioteca, qual o dia do objeto de casa, como que vai levar a garrafa. Tem protocolos que são da escola toda, como, por exemplo, o protocolo de saúde. A criança ela não pode ir para a escola até dar 24 horas de febre, mas não é medicada, é sem medicação.
Então, se a criança teve febre hoje, ela precisa esperar 24 horas, sem medicação, para poder voltar. E isso é uma regra coletiva, não é uma regra do tema, é uma regra de bem-estar coletivo, de preservar o outro, né? Para quando for o contrário, eu também ser preservado. Cuidados, por exemplo, de uso de imagem das crianças, do que a gente coloca no Instagram, ou de como expõe os filhos, né, às vezes nos grupos de WhatsApp, de tirar fotos até de partes íntimas, ou tirar fotos de machucado e colocar isso num grupo de muitas pessoas. Então, a comunicação, ela exige muita ética, né? A gente não pode expor a criança, expor os educadores, expor as outras famílias. Entender que existe um tempo de elaboração das coisas, e a gente quer também romper com essa aceleração e essa cultura do imediatismo, né? Eu pergunto e quero a resposta na hora, a gente precisa pensar, refletir, e quantas perguntas não se resolvem sozinhas, né? Tem mais algum combinado, Mari, que você se lembra, que você acha que é importante? Confesso que eu estava aqui digitando a resposta para Ah, tá bom. para A gente achar tem, e a não gente tem com as me faz crianças... lembrar nada. A gente tem com as crianças 3 combinados que eu acho que é importante a gente retomar. Hora é hora, somos um grupo e respeito. Porque a gente não faz combinados com as crianças pela proibição. Não pode bater, não pode correr, não, né? Não pode escalar não sei na onde. Porque a linguagem do não, ela não gera imagem. Quando a gente usa o positivo, a gente consegue ampliar o que está dentro disso, né? Então, hora é hora. A hora do lanche, a hora do parque, não é negociável todo momento. Somos um grupo, então, enquanto um grupo, eu não posso simplesmente levantar e sair, eu tenho que comunicar, não é só pedir para ir ao banheiro, tem que comunicar, para que quando procurem por mim, saiba onde eu estou. E isso não vale só para as crianças, vale também para os adultos, quando saem da sala. E respeito. Respeitar o corpo do outro, respeitar os limites do outro, respeitar a forma de agir e de pensar de cada um. E isso vale também para a gente pensar esses movimentos da família, e entendendo que acolher o individual de cada criança está dentro desses combinados. Uma necessidade individual, ela nunca pode sobressair o coletivo do grupo. Então, por exemplo, uma criança não consegue chegar no horário do grupo para almoçar, e vai almoçar depois. A gente não consegue receber, porque tem a hora do almoço, que a hora é a hora. Ou, por exemplo, uma criança que quer comer bolacha na hora do jantar. A gente não consegue acolher esse individual dentro de um ritual do coletivo. Então, esses cuidados a gente vai tendo aí, vai trazendo. E aí, para encerrar, a gente trouxe uma frase do Saramago, que diz assim: a viagem não acaba nunca, só os viajantes que acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou na areia da praia e disse: não há mais o que ver, saiba que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. E aí já falando para quem vai mudar de escola, né? É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu à noite, com o sol onde primeiramente chuva caía, ver o ceará verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e traçar caminhos novos ao lado desses. É preciso recomeçar a viagem, sempre. E nós escolhemos essa fala, né, essa reflexão do Saramago, para dizer que ter filho, criar um ser humano, é um convite para viver e reviver de novo, para aprender a olhar o pôr do sol de novo, encontrar uma formiga caminhando na rua, olhar a beleza da flor. E aí, mais do que o que nós ensinamos para os nossos filhos, a gente deixa aqui a pergunta: o que nós aprendemos com os nossos filhos? Porque cada criança que vem ao mundo, ela também vem com uma missão.
para cada família que ela está. E é esse convite que a gente não pode deixar passar. E é isso, né, Mari? Sim, entendemos o tempo, mas a gente já sabia que era tarefa muito desafiadora, né, diante disso tudo que a gente tinha para compartilhar e já fazendo ali uma seleção de coisas, seguir aí o tempo mais à risca. A Chal compartilhou uma pergunta. Aqui a gente procurou ir respondendo as perguntas à medida que apareceriam, né? Então, Chal, espero ter contribuído e levando em consideração o tempo aí avantajado, não pensei em ler. Não sei o que vocês acham, como vocês estão. Vou falar, o que você acha, Paulinha? Eu acho que não, né, Mari? Acho que está ali respondido, a não ser que tenha ficado alguma outra questão. Não, gente, gratidão imensa. E eu fiz a pergunta bem no final, porque eu vi que o tema ia se estender, eu não sabia nem se ia ter oportunidade. Eu estou tirando print aqui para ler com mais calma, mas gratidão imensa, fica claro, sim, para entender. Eu vou ler e reler, acho que é isso, mas obrigada mesmo. A gente vai mandar amanhã os slides e a gravação também. Obrigada, gente, uma gratidão imensa mesmo. Obrigada também vocês pela escuta aqui, né? Nesse dia que esfriou, no começo de uma semana. Mas eu acho que nós... Da hora. Desculpa, Paulinha, pode falar. Não, era isso. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada, uma boa noite, bom descanso. Com Deus. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite.